to do como verbo auxiliar e principal. Antes vamos conhecer a conjugação do verbo to do. Na primeira pessoa eu tenho I do, eu faço. Na segunda pessoa, que serve também para a terceira pessoa, you do, você faz. Na terceira pessoa é que nós mudamos. Na terceira pessoa eu tenho he does, she does, it does. Na primeira pessoa do plural temos we do, nós fazemos. Na segunda pessoa temos you do, vocês fazem. E na terceira pessoa temos they do, eles ou elas fazem. No futuro teremos will do. E no passado, para todas as pessoas, teremos did. Então no passado não temos nem do, nem does, temos somente did para todas as pessoas. Que são verbos auxiliares? Verbos auxiliares são verbos cuja função é auxiliar, ajudar o verbo principal em uma oração. Mesmo auxiliando, eles não mudam o sentido do verbo principal na oração. Então eles vão ajudar, mas não vão mudar o sentido do verbo principal. Nesta aula vamos estudar então o auxiliar to do. Antes vamos ver o verbo to do como verbo principal. Como verbo principal, ele tem as conjugações do, does e did. Vamos aos exemplos. I do the same thing every day. I do the same thing every day. Eu faço a mesma coisa todos os dias. Então eu tenho aqui do na primeira pessoa, sendo o verbo principal, já que eu estou fazendo alguma coisa. Ele não está auxiliando nenhum verbo, ele é ele mesmo no sentido de fazer. Agora um exemplo na terceira pessoa, onde usamos does. Como já foi explicado para você, que na terceira pessoa, então, ele é does. Para she, he e it, usamos does. She does the dishes every day. She does the dishes every day. Ela lava os pratos todos os dias. Aqui a tradução ao pé da letra seria ela faz os pratos todos os dias. Mas do the dishes é uma expressão em inglês que significa lavar os pratos. Você poderia falar wash the dishes, mas o mais usual é do the dishes. A expressão do the dishes. Então aqui ela lava os pratos todos os dias. Aqui does, novamente, como verbo principal. Ele não está auxiliando verbo nenhum. Ele é o verbo principal com o sentido de fazer. No caso aqui o sentido de lavar os pratos todos os dias. She does the dishes every day. Eu também posso usar o do na terceira pessoa does de uma forma negativa. Então eu terei doesn't. She does it the dishes. She does it the dishes. Ela não lava os pratos. Aqui também, apesar de ser uma negação, apesar de termos ali o not, já que does it é uma contração de does com not, percebe-se claramente que o does é o verbo principal. Não estou auxiliando verbo nenhum, já que eu estou falando que ela não lava os pratos. Agora um outro exemplo, só que no passado. No passado sempre usamos did. A única conjugação de do no passado é did. Então temos ali, he did the dishes. He did the dishes. Ele lavou os pratos. Então temos aqui a conjugação de do no passado, no caso did, sendo o verbo principal, já que ele lavou os pratos, ou no caso ele fez os pratos. Essa frase também poderia ser negativa e eu teria então didn't, uma contração de did not. He did the dishes. He did the dishes. Ele não lavou os pratos. Poderia também usar o do numa interrogação com o final ing, referindo-se a uma ação que está acontecendo ou que deveria estar acontecendo. Logo mais em uma aula futura você irá aprender o uso do ing. Então eu tenho aqui, are you doing your homework? Are you doing your homework? Você está fazendo sua tarefa? Aqui então novamente do com o final ing, como eu falei antes, referindo-se a uma ação que está acontecendo ou que deveria estar acontecendo no momento, sendo o verbo principal. Agora vamos conhecer do como auxiliar. A principal função do verbo auxiliar to do é auxiliar um outro verbo, desde que a oração não tenha um outro verbo auxiliar. Ou seja, se tivermos um outro verbo auxiliar, do não será mais verbo auxiliar. Como sua própria tradução diz, ele faz tudo e também ajuda os outros verbos a fazerem. Seu uso é comum em frases interrogativas e também em frases negativas, do e does no presente e did no passado. Vamos aos exemplos. Do you live here? Do you live here? Você mora, você vive aqui?
Aqui então fica claro que o do aqui não tem tradução nenhuma, ele está apenas auxiliando o verbo to live, que no caso é viver ou morar. Se você estivesse perguntando para que eu preciso desse verbo auxiliar aqui na frente, é que em inglês geralmente se usa um verbo auxiliar para se fazer perguntas. Pensando em português, você poderia dizer, por que eu não começo aqui com you, com o pronome you live here, já que o ponto de interrogação está me dizendo que eu estou fazendo uma pergunta? Em inglês não funciona assim. Não podemos começar uma pergunta com um pronome, sempre temos que ter um auxiliar. You don't live here. You don't live here. Você não mora aqui. Fica claro aqui então que o verbo to do está auxiliando o verbo to live, só que dessa vez acompanhado do not, já que é uma negação. Mais um exemplo. Does she know? Does she know? Ela sabe? Aqui temos então o does, já que nos referimos à terceira pessoa, auxiliando o verbo to know. A resposta poderia ser yes, she does, ou no, she doesn't. Essa frase de uma forma negativa poderia ser she doesn't know. She doesn't know. Ela não sabe. Aqui então does, que é a terceira pessoa, estaria acompanhado do not numa contração, does it. E novamente auxiliando o verbo to know. Mais um exemplo, agora um exemplo no passado. No passado sempre usamos did, que é a conjugação do verbo to do no passado. Então aqui eu tenho uma pergunta. Did you know? Did you know? Você sabia? A resposta poderia ser yes, I did, ou no, I didn't. A sua forma negativa seria you didn't know. You didn't know. Você não sabia, que novamente o did, porque estou me referindo ao passado, junto do not, temos a contração didn't, auxiliando o verbo to know. O do ainda pode ser usado na mesma frase, executando as duas funções, de auxiliar e principal. Aqui o exemplo. I don't do it. I don't do it. Eu não faço isso. Então ali eu tenho don't, a contração de do not, auxiliando o próprio verbo to do. Agora mais um exemplo, uma pergunta no passado, por isso usamos did. Did you do the homework? Did you do the homework? Você fez o trabalho de casa? Você fez sua tarefa? Aqui novamente então o did auxiliando o do.